Muito bem, podcast Inteligência Orgânica mais uma vez no ar. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a esse papo pessimista, tenebroso, taciturno, macambúzio, que mais? Sombrio, desesperançoso, amargurado. Você que está aí e esse algoritmo que te mantém refém e te deixa rodando esse feed eterno em uma rodinha que só te traz tristeza, pode ter te trazido até aqui. E para colaborar com esse elemento maléfico da tua vida, não se esqueça de se inscrever e se tornar membro aqui do nosso canal, porque a resistência faz parte do sistema. E falando sobre resistência, falando sobre sistema, eu hoje vou bater um papo aqui com alguém que, como eu, foi atropelado pela mudança tecnológica, a mudança da comunicação ao longo da vida. E eu tenho que tomar um cuidado danado aqui, mais uma vez, porque muitas vezes quando eu trago alguém que eu conheço muito intensamente, muito intimamente, vira um papo muito de piada interna. Sim. Isso vai acontecer eventualmente hoje, mas o jeito que eu começo aqui o podcast, Guino Nunes, seja muito bem-vindo, é sempre, que eu tenho certeza que você nunca assistiu, então é sempre com a mesma pergunta, eu tenho que fazer essa introdução. Eu posso fazer qual é a pergunta? Você já começou errando. Não, não pode não. Eu sou um pessimista. Mas você já quer, você já tá dizendo que eu não assisti, sendo que eu assisti. Mas eu gosto que você não tenha assistido. Mas eu assisti, você deve ter passado ali. Eu passei, aí que tá, cara. Tá bom, você só deve ter assistido o do Maranhão. Não, eu vi o do Clóvis. Tô brincando. Mas diga lá, por favor. Essa pergunta assim, inicial é muito boa. Eu sou um pessimista e eu comecei esse podcast aqui nesse ano de 2025, né, que é um ano de reconfiguração astral na minha vida, espiritual também. Em busca de uma mensagem de esperança, quem sabe uma mensagem otimista. Será que ela vai vir de você, senhor Guido Nunes? Seja muito bem-vindo aqui ao Inteligência Orgânica. Primeiro dizer que é um prazer estar aqui. Você sabe que você falou dessa questão, né, da amizade e tal. Eu resumiria a nossa amizade ali trazendo uma piada interna, né? Um encontro de almas. Olha. Que são coisas raras de acontecer, assim, de ter uma conexão instantânea, do primeiro dia, assim. Eu lembro quando a gente se conheceu, isso já bateu no Rio, quando depois a gente pode até entrar mais em detalhes, né, de como a gente se conheceu. Mas, cara, essa pergunta que você me fez, ela é uma pergunta, ela é difícil, e sempre quando você faz, eu fico esperando pra saber o que os caras vão responder, porque ela te coloca numa situação e numa posição, assim, de que você me conhece, sabe que eu não tenho, que é a pretensão, né, de conseguir trazer ao mundo o otimismo. Mas o que eu tenho, cara, assim, e aí é uma questão, se você me permite já ser profundo na primeira resposta. É para isso que estamos aqui. Boa. Eu tenho um otimismo que talvez, para quem me conhece ou para quem me vê assim, acha até que é um otimismo quase que constante ali, de uma felicidade, eterna, uma alegria, tal, não sei o quê, mas ela vem de uma dor muito grande, assim, é o otimismo que ele vem de um processo pessoal que eu passei, assim, de ter vivido em casa, assim, eu vivi uma privação de vida de, sei lá, quase 16 anos do meu pai, por exemplo, por uma questão de doença e tal. Então, eu vivi com ele. Acamado. Acamado com uma série de doenças ali, onde ele queria muito. E ele sempre foi um cara de querer e tal, e ele não podia. Então, isso me trouxe um senso de urgência, de não pensar no futuro, mas de viver o hoje e de agradecer por ter saúde, por estar vivo, de falar, cara, eu tenho oportunidade hoje que eu sei que ele, por exemplo, gostaria de ter e não tinha. Então isso me traz, pode até parecer meio contraditório assim, mas o que muitas pessoas talvez levassem para um lado de me sentir culpado de aproveitar por ele, foi exatamente o oposto, assim. E até uma coisa no que a gente se conectou, acho que talvez eu nem tenha te contado isso, assim. Eu me culpei muito quando eu passei no Passaporte Sport TV, porque eu ia pra Rússia, né? E aí, quando eu fui pra Rússia, ele tinha que fazer uma cirurgia, cara, uma cirurgia delicada do intestino, de tirar uma parte do intestino, com, enfim, todas as complicações que ele já tinha e um risco real, assim, de morte mesmo. E eu com a passagem comprada pra Moscou.
Aí eu falei, não vou, né? Vou falar com meus chefes lá que eu não vou e tal. E aí eu lembro que eu tive essa conversa com meu pai e com minha mãe no hospital lá, ele já estava internado para fazer a cirurgia. E aí ele falou assim, meu filho, você não é Deus. Você não sabe se eu vou morrer agora, se eu vou ficar vivo. Ele falou, cara, eu tenho o maior orgulho de você, de onde você tá, vai curtir, vai viver, vai aproveitar e tal, não sei o quê. Então, é óbvio que eu jamais diria que, ou tentaria trazer essa mensagem para que vá mudar o mundo e tudo mais, mas é o que me mudou, entendeu? Então, assim, se isso impactar alguém de alguma forma, cara, que legal, mas eu não tenho, por isso que eu falei da pretensão, sabe? Minha pretensão de querer que alguma pessoa entenda isso sem ter vivido isso, sabe? Porque é difícil, assim. E aí, às vezes, a máscara, né, ou a skin que fica é de, puta, tá sempre feliz, tá sempre alegre e tal, mas ela vem de um terreno de muita dor ali, de muito sofrimento, entendeu? Mas é na dor que surge o que é a alegria, talvez. Eu acho. Ou seja, a vida é feita também de... A gente só sabe o que é doce porque a gente sente o gosto amargo. É isso. Né? A gente só valoriza a alegria porque existe a tristeza. Se a gente fosse alegre o tempo todo, a gente não seria alegre. É isso. E eu acho que tem... às vezes a gente espera muito da vida, e eu esperei muito, assim. Eu sempre fui... Talvez eu tenha sido um otimista quase tóxico, digamos assim, até o momento de passar por isso que eu passei ali com meu pai. Que aí você vê de fato que, assim, cara, a gente não tem controle de nada, assim. É um negócio... Assim, pode acontecer a qualquer momento, é do nada, e impacta a vida e tal. E aí dali você fala, beleza, e agora o que eu vou fazer? Só que ao mesmo tempo você pensa assim, pô, a gente vai crescer, vai ter educação, vai estudar, vai formar, vai ter uma carreira, né? Que é do que a gente conversava, né? De, pô, eu quero ficar na Globo como repórter eternamente, quero fazer como se a vida fosse linear, né? E aí a gente vê que... Não é. Não é. E você, eu acho que pra mim sempre foi um ótimo exemplo, e eu hoje, a gente pode depois aprofundar mais nisso, assim, mas o que eu tô vivendo hoje de momento de carreira, você tem um papel muito importante, assim, de ser meio que um farol ali, talvez um farol, não um farol do... Aí já começa a piada interna. Não aquele farol que só ilumina, mas o farol da sirene. O farol insuportável, que eu não aguento mais ouvir esse farol. Mais um farol. O farol que me guia, o farol que me leva, enfim, o farol que me dá esse Vai se norte. fuder. Calma, a gente começou muito intenso. Então, eu te falei. Eu te falei, desculpa. Você acha que você... Porque a gente se conhece aí... Informando você que está aqui por acaso, né? A gente se conhece há 15 anos, a gente entrou na Globo no mesmo processo seletivo, a gente dividiu, né, muitas experiências juntas no momento em que éramos felizes e sabíamos que era... Aí todo mundo começou no trabalho dos sonhos junto, né? Ali aos 20 e tantos anos, né? Eu mais 20 e muitos, você 20 e poucos, outros 20 e poucos, a gente é próximo, né? A gente era os mais velhos do projeto. Mas naquele momento... Ninguém que te conhecia tinha a clareza que você estava passando por esse sofrimento na família. Você acha que você guardou muita coisa e você sempre botou essa máscara? Acho que sim, cara. Mas eu vou te falar, não é nem isso desde a época da faculdade, assim, porque o meu pai adoeceu quando eu tinha o meu primeiro ano de faculdade, 2004. Não, eu entrei em 2003. E até na faculdade, assim, as pessoas às vezes não... Quem não era tão próximo... Não fazia ideia, assim, do perrengue que era. Mas assim. você tinha pessoas próximas ou você guardou pra você, assim? Você tinha amigos que estavam ali no dia a dia? Não, sabiam. Mas não eram ainda os amigos da faculdade. Também que se trazia, né? Não. Não, mas acabou que, assim, eu morava em Vitória, no Espírito Santo, né? Então ali é um mundo muito pequeno, meio que todo mundo se conhece e tal. E o meu pai também era conhecido ali, ele era do IBGE, então dava entrevista. Ele era o... Tinha uma figura... ele era meio que conhecido, assim, das pessoas. E tinha uma relação muito próxima, e aí talvez isso faça com que... Acho que eu vou conseguir explicar a tua pergunta, assim. O meu pai, a minha relação com ele, ela se misturou muito com a dos meus amigos também, por dois motivos. Primeiro que, quando a gente se mudou de Vitória pra Vila Velha, ele sempre foi meio que malucão carioca, assim... completamente biruta das ideias, e ele falou assim, eu vou começar a pegar onda de bodyboard, e aí eu vou te levar, eu tinha, sei lá, 11 para 12 anos. Aí nós íamos juntos pra praia, pegar onda de bodyboard lá em Vila Velha, tinha até uma escolinha que a gente fazia e tal.
E eu, medroso, que a gente chama de merrequeiro, né? Que é de onda pequena, assim, medroso, mas num nível absurdo. E ele, completamente destemido, maluco de pedra, da onda que ninguém, nem o profissional descia, porque ela ia quebrar, ele vinha, e aí, tomava aquele capote e tal. Então a gente ficou ali, sei lá, dos meus 12 até os meus 16, pegando onda juntos todos os finais de semana. Que é uma experiência que é meio rara, assim, né? De você pegar assim, um pai que tá disposto a fazer uma coisa que na verdade não era nem eu que queria, era muito mais ele, mas eu ia ali e aí eu gostava também e tal, a gente viveu muito próximo. Então assim, os amigos que eu tinha do bodyboard também eram amigos dele. Então era meio que o tiozão da galera Tava ali, mas meu amigo, ali. o carioca coroa, um Cadu Moliterno da vida, entendeu? Vivendo um jubilula da vida real ali e tal. E aí, cara, quando veio em 2000 quando eu fiz 15 para 16 anos, eu entrei no grupo de pagode, certo. o Corda Bamba. E a minha mãe, ela é o oposto do meu pai. Então, assim, nesse termo de... Ó, ela era muito mais, assim, controladora. De falar, não, você não vai poder sair, não vai poder fazer aquilo, tarará. E meu pai, tipo, vamos ver, tarará. E aí, o que ela fazia? Ela dizia, beleza, você vai entrar pro grupo de pagode. Se for show em Vila Velha, você vai e faz o que tem que fazer. Qualquer coisa que saia de Vila Velha, você só vai tocar se for com seu pai. O que ela achou que talvez pudesse ser uma punição foi o maior presente que ela poderia dar pro meu pai, que ele ia tomando um uísque na frente, já chegava já assim, aceleradaço lá no coisa, ficava sambando, brincando e tal. Então aí eu convivi com ele muitos anos, também nessa galera. Então assim, quem era do pagode, que acabaram sendo meus amigos, e aí o pagode ele envolvia a banda e todo o círculo de amizades. Então, da escola, depois veio da faculdade e tal. Então, ele estava muito próximo disso também. Então, por isso que eu tô dando esse contexto para entender que, assim, não era uma coisa assim de... o pai que é um pai distante, assim, que vai te encontrar no aniversário, claro, que vai ficar sentado no canto ali, não vai conversar e tal. Então, ele tava muito, muito presente. Então, quem era do meu ciclo de amizades... E era um ciclo grande, assim, minha mãe até falava que aniversário, ela falava, 30 pessoas, tá, Guida? Eu falava, beleza, chamando 1, 2, 3, quando via, já mas 50. Isso é de você. Você é um agregador nato. Você é um cara que as pessoas gostam de estar em volta. Isso, ela sempre carisma, me falou isso. Sempre foi isso. Você tem esse sol, isso pode estar explicado com muitas questões espirituais, que tua mãe é muito boa nisso, né? Mas você tem isso, você tem... Talvez a religião, na verdade, é o Candomblé explique, né? Sim. Você deve ser um cara, um pai de santo, sei lá como é que chama, um orixá. Você tem um orixá forte, assim, né? Eu sempre tive isso, muito forte, assim. Então, dessa galera, então, se eu tô falando esse grupo grande, assim, de amigos próximos ali, todo mundo meio que já sabia. Quando meu pai adoeceu, acabou virando um assunto também de todo mundo. Então, todas as vezes que eu encontrava, era, pô, e aí, como é que tá seu pai? 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 Então, quem era desse núcleo duro, que é um núcleo duro de 50 pessoas, não é uma coisa de 10, já sabia. Então, ali não tinha muito que... ou eu não precisava esconder, sabe? Não era uma coisa... Eu nunca tive essa questão de... não gosto de falar e tal. Eu sempre fui muito realista. Foi uma questão do coração, não foi? Cara, não. Ele começou com Guillain-Barré. Aí a Guillain-Barré evoluiu pra... O que é isso? Guillain-Barré é uma doença autoimune, que ela começa com as fibras das mãos, assim, elas começam a perder, e aí dá uma sensibilidade muito, muito ruim, e é uma doença autoimune. Então você não tem... Seu corpo mesmo reage àquilo. Combatendo as suas células ali, então é uma coisa muito difícil de tratar. E aí ele iniciou o tratamento como Guillain-Barré e depois evoluiu para uma vasculite. E aí a vasculite ela já tinha tanto do nervo quanto cerebral, né? Só que na verdade o diagnóstico de vasculite ele foi um diagnóstico errado. Então ele tratou para vasculite, que era um remédio super pesado e que tinha que vir do governo federal, assim, plano de saúde era difícil de liberar e tal. E acabou que esse tratamento de vasculite sem ser vasculite prejudicou demais ali, porque era como se ele estivesse só piorando. Então aí ele entrou em coma. E aí ele ficou 3, se eu não me engano, acho que uns 2 meses em coma. Pelo menos a minha memória é essa. Eu não sou muito preciso em datas assim, mas eu lembro que foi muito tempo assim, em coma. E aí coma ao ponto do médico, na época lá, que era o principal médico de Vitória e tal, o neurologista, chegou e falou, gente, eu não sei mais o que fazer, o que a medicina poderia fazer já foi feito, então agora, assim, ele está em coma induzido aqui, os sinais vitais estão mantidos, mas não tem evolução, nenhuma medicação ele teve resposta, tal, não sei o quê. Então ele ficou nesse período em coma. Aí um médico lá de Vitória, o Dr. Marcos Daniel, que é um cara porque eu tenho um carinho, uma gratidão
gigantesca. Ele um dia chegou lá, porque a gente ia visitar, né? Mesmo estando em coma, você vai lá todos os dias, conversa e tal. E aí ele chegou um dia e falou assim, eu não sei se vocês estão sabendo, mas o caso do seu pai, ele tá um assunto não só nos cursos de medicina e nos hospitais de Vitória, mas tipo São Paulo, Rio e tal, é um caso que ele tá bem falado, assim, porque é uma coisa que ninguém consegue explicar, e o médico que tava com o caso aqui, era até um médico de São Paulo que foi pra Vitória, e é assim, o maior especialista na área na América do Sul e tal, e ele falou que não tava conseguindo, só que ele falou, mas eu acho, e é feeling, assim, tá? Não sei, eu acho que pode ter alguma coisa envolvida com câncer, que tá com sintoma de vasculite, porque já tinha um caso nos Estados Unidos acontecido e tal. Ele falou, mas para isso eu preciso fazer uma biópsia do seu pai inteiro. E aí falou com minha mãe, né? Você me autoriza a fazer? Minha mãe falou, cara, a gente tem um diagnóstico aqui Tá em coma. que não tem o que fazer e tal. Aí ele foi lá, fez a biópsia, e numa biópsia que ele tirou do calcanhar, assim, do tendão de Aquiles, descobriu que era o linfoma de Hodgkin, que tava por alguma razão maluca, não sei se nesse cruzamento com o Guillain-Barré, tava dando sintomas de vasculite, assim, Nossa. loucura. E aí ele falou assim, ó, a boa notícia é que esse é um tratamento que ele já tá protocolado, a gente tem como seguir e tal. Vamos então fazer agora, suspende o que estava sendo feito e vamos começar. E aí tirou ele do coma, aí começou a fazer quimioterapia, radioterapia e tal, não sei o que, ele foi melhorando, até que ali acho que isso durou talvez uns 6 meses ali, não chegou a ser um ano. O Dr. Marcos Daniel chegou e falou assim, vocês acreditam em Deus? Aí eu falei, cara, eu acredito muito, minha mãe também, muito. Aí ele falou, aí ele abriu assim o prontuário e falou, esse resultado aqui a medicina não explica. O que tem aqui eu não consigo explicar. Não tem nenhum livro, nenhum estudo, nada. Isso aqui, essas taxas aqui terem recuperado isso. Aí a gente falou, caralho, cara, que doideira. E aí ele voltou e continuou, enfim, com várias sequelas, né? Porque ele teve um AVC, ficou com parte do corpo, mas tudo por causa do tratamento errado ali que acabou. Aí teve assim, cara, ele por isso que eu digo, ele sofreu demais, assim. Tinha uma época que ele tava na recuperação do AVC, a gente foi fazer na Universidade de Vila Velha a fisioterapia, né? E aí o cara que tava botando a cadeira pra ele, meu pai era pesado, ele tinha 1,90 m quase assim. Na hora de que ele foi subir a rampinha, a roda meio que travou. E aí nessa que travou, ele, em vez dele perceber que tinha travado, ele foi meio que forçar. Aí forçou e meu pai caiu. Só que nessa que ele caiu com o joelho e aí fraturou o fêmur em 2 pontos. Então aí essa fratura do fêmur impossibilitou ele de andar. E aí que ele ficou mesmo 100% acamado e tal. Então assim, mesmo com todas as sequelas, ele foi um cara que teve ali uma sobrevida depois desse diagnóstico ali do coma de quase 8 anos. Então assim, é um belíssimo tempo, né? Sim. E sempre com a cabeça assim, cara, a cabeça dele era um negócio inacreditável, assim, inexplicável, sabe? Tava sempre animado, tava sempre vendo alguma coisa boa naquele caos. E aí eu chegava e falava, cara, assim, o que eu pensava era, cara, a sua vida tá uma merda. Porque o que eu contei aqui, imagina, o cara que surfava, o cara que ia pro pagode, tá aqui e tal, ele falava, cara, mas aqui mas eu tô feliz, eu ganhei outra chance e tal, não sei o quê. Então ele sempre teve muito isso, sabe? Essa vontade de viver, esse valor que ele dava pra vida, que aí não era uma coisa, era quase que natural. Então eu refletia muito o que ele era, entendeu? E aí nisso, acabava virando meio que uma máscara. Só que eu não é o caso de eu fingir que estou bem, estando esfacelado por dentro. Era o contrário, entendeu? Uhum. Era uma reverberação dele que vinha pra mim e aí a coisa meio que ia assim. Vou viver o que ele não pode. É isso. Meio que vou te honrar, entendeu? Vou te honrar. Porque eu não vou ficar aqui dizendo, beleza, eu posso ir jogar bola com os meus amigos, mas eu vou ficar aqui sentado. Porque ele falou, cara, vamos ficar nós dois sentados aqui, você olha pra minha cara. Era 10 minutos, eu não vou aguentar mais você me perguntando coisa que eu não quero falar. E ele ficava ouvindo rádio, né? Ele adorava ouvir Rádio Globo. Ele falou, bota o Rádio Globo aqui. Cara, vai jogar teu futebol, cara, entendeu? Depois você volta aqui, fica tranquilo. E aí foi muito legal, assim, porque teve uma época, nessa época do câncer mesmo, por exemplo, eu morei no hospital com ele, né? Então a gente ficou 4 meses morando lá. Então eu ia
eu acordava de manhã, ia pra faculdade, da faculdade ia pro estágio, aí do estágio voltava pro hospital, dormia com ele ali. Já era naquela rádio da faculdade ou era na... Não, nessa época era na OCB, que era a Organização das Cooperativas do Brasil. Foi meu sim. primeiro estágio, assim, meu primeiro trabalho, né? Era na comunicação interna. E aí, mas eu chegava lá umas 5 da tarde, aí ficava com ele a noite toda, aí quando dava de manhã, uma enfermeira ia lá render, perdão, aí ficava com ele o dia, e aí eu ficava nessa. E aí a gente conversava sobre tudo, e ele sempre querendo saber, pô, o que você tá fazendo, tá, não sei o quê. E a gente tá falando de tudo que eu vivi, que a gente viveu junto. Claro. Era ele querendo saber, perguntando, pô, e aí, final da Copa de 14. Ele, pô, como é que você tá se sentindo quando teve 7-1, né? Sim, Falou, pô, cara, que loucura. Você cobriu a Alemanha. Né? Eu tava cobrindo a Alemanha, e aí eu acabei tendo como, digamos assim, profissionalmente, né? Foi bom porque eu fui cobrir uma final de Copa do Mundo. E foi um dos pontos altos da tua carreira como repórter alto, da Globo. Super exatamente, alto. claro. E ele tava sempre meio que... Conseguiu entrevistar os jogadores na areia. Isso, aquela exclusiva, várias coisas exclusivas, né? Reverberou em um monte de lugar. E ele acompanhou tudo isso. Tudo. Ele tinha lá na televisão, porque chegou uma época depois que também ele começou a perder a visão e tal, mas enquanto ele ainda via, aí ele assistia tudo lá no Sport TV, via as matérias e tal. Então pra mim sempre foi uma coisa muito de, assim, uma resposta de 50 minutos pra pergunta inicial ali, mas isso nunca foi uma questão assim de, eu vou viver isso pra tentar meio que dizer que tá tudo bem e tal. Não, e quem perguntava, eu falava, cara, como é que tá? Eu falei, cara, tá difícil, né? Tá difícil, mas tá aí. E você, quando ele ficou doente, outro homem da casa, né? Você tem 2 irmãs mais novas, sua mãe, uma mulher forte, né? Os dois tinham segurança de um trabalho no IBGE, né? Que era algo admirável também, né? Mas acho que eu nunca tinha me dado conta que você era muito novo, você estava no meio da adolescência ali, e como irmão mais velho também, como sendo esse cara da casa ali para segurar as coisas também, né? Sua irmã mais nova é quantos anos mais nova que você? A gente é uma escadinha de 4. Então, 4 anos, 8 para mais nova e 4 para Fernanda. 8 para Maria Clara nova, então, e 4 para Fernanda. Para Maria Clara... Para ela foi bem mais difícil, eu acho. Bem mais, assim. Ela tava no meio da infância ali. Isso é meio que você entender ali, né? Porque ainda teve um agravante que a minha mãe, quando meu pai ela precisou tirar uma licença sem vencimento, até para ajudar a cuidar ali e tal. E aí ela recebeu uma proposta para fazer o Festival Mundial da Paz, que foi em Floripa. E aí foi no meio desse processo aí e tal. E aí ela foi para lá e ela falou, eu preciso ir para Floripa para ficar lá uns 2 meses, porque, tipo, é uma grana que vai entrar, e aí também tratamento caro, era tudo, bicho, era um negócio muito pesado, assim. E aí era isso, eu falei, beleza, não, pode ir, mãe, deixa que eu assumo aqui, a gente toca aqui as coisas, porque era isso, no caso tava controlado por uma questão de ele ficar no hospital, então você tem assistência... Você tinha que cuidar das suas irmãs ali, o que tinha que cuidar era das minhas irmãs ali, da logística, da dinâmica do dia a dia, né? Então de pagar conta, de fazer isso, aquilo ali e tal. Compra, mercado... Isso. Mas dentro ali de uma maturidade, imagina, deu, absurda. Cara, deu. E aí depois eu fui... Por exemplo, eu fui morar na Holanda já com ele doente também. Sim, exatamente. Porque eu fiz um intercâmbio antes de passar no passaporte, né? Eu fiquei em 2010 lá, também com ele já tava doente, aí depois veio a Rússia. Que não era intercâmbio. Intercâmbio é quando tem algo, seus pais pagam pra você estudar Era fora. Trabalho, né? Era trabalho. Era trabalho. Já era formado e conseguiu um trampo na Holanda. No banco ING, exatamente. Na comunicação formado interna. Em jornalismo. Era um baita designer, que é isso que você tem na carreira, que pouca gente sabe, também, que eu quase desisti do jornalismo pra fazer design. Mas você é um designer, né? Você sempre foi. Eu sou, cara, assim, eu sou um apaixonado por design, eu diria. Isso. Mas esse foi o trampo que você conseguiu lá na Holanda. Foi, mas, cara, o curioso é que, assim, eu sempre fui muito assim, de falar, cara, eu preciso... Porque eu sempre tive muito... Um pouco da síndrome, da síndrome do impostor, né? Isso desde de sempre, assim. Então eu falava, cara, passar no passaporte pra mim era inacreditável, assim. Inacreditável. Eu de Vitória, como é que eu vou parar de 12.011, né? Eu, você, mais 9 ali. E eu falei, cara, não tem a menor possibilidade disso acontecer, tipo, 0. Eu falei, vou fazer aqui, vamos ver e tal. E aí, pra passar num estágio na Tribuna, que era um jornal lá de Vitória, eu tinha que saber Photoshop, InDesign e Illustrator. E eu não sabia nada, falei, beleza, diz lá, sei. E aí entrei no cursinho e comecei lá. E aí como eu
gostava muito de design, Uhum. eu sempre tive muita facilidade com software, essas coisas. Eu Sim. aprendi como é que funciona. Eu falei, pô, é isso aqui? Ah, beleza, eu sei, tal, não sei o quê. Só que eu fiz o curso na UFES, na Federal, na universidade, que era um curso que era super barato, sei lá, custava hoje, vamos botar assim, era tipo R$ 80 por mês. Era Caramba, esse o muito valor. barato. Porque era subsidiado, né? Sim, claro, Era claro, muito, claro. eram professores da universidade que davam aulas para O extra ali alunos pra quem queria. ou para quem que isso era maravilhoso, cara. Tinha umas senhorinhas assim de 50, 60 anos que para pegar mais pontos para se aposentar com o salário no topo, tinha que fazer essas aulas. Aí, tipo, diagramando um livro lá, tipo, pô, tô aqui pra isso, mas assim, vamos lá. E aí o professor lá, tal, não sei o quê. E aí o professor que me deu aula, por perceber que eu tinha ali uma Uhum. aptidão, ele falou, cara, você não quer dar aula, não? Porque eu tô precisando de ajuda e tal. Eu falei, beleza, eu dou, mas assim, eu aprendi tem 2 semanas. Aí ele, não, mas você já Mas sabe. a melhor forma que a gente aprende alguma coisa é ensinando, Ensinando, cara. né, cara? Exatamente. Isso eu percebi muito, assim. Aí eu falei, cara, beleza, eu nunca tinha dado aula de nada. Eu falei, vamos tentar aqui. Aí comecei a desenvolver aulas lá, super complexas, não sei o quê, quando chegava na execução. Aí a senhora falou, ô, Guido, peraí, né? Como é que ele... Pô, eu não quero saber. Ó, tem um atalho, galera, que você... Ctrl, Alt... Ó, isso é ótimo pra quem vai diagramar livros de mais de 1000 páginas. Ela... Fazer nem 2 páginas. Você nem virar a página. É uma página, 3 colunas. Aquela coisa meio word art, zoadaço, assim. Pra fazer PNG de bom dia. Isso, com o café da manhã. exatamente. Lembra do word art que tinha aquelas Word letras? art, Aí pô, eu falava assim, já ela, tá como é que bom. faz pra fazer assim, com a letra? Ela falava, é assim, ó. Aí tipo aquelas coisas, meu. Enfim. E aí eu botei isso no currículo. E o meu chefe holandês, Uhum. ele me explicou depois, porque assim, só pra tentar dar contexto. Eu tentei o passaporte pela primeira vez, Isso 2009. 2009. Passaporte, Boa. precisa contextualizar. Isso, importante. Passaporte era um processo seletivo que aconteceu ali no final dos anos 2000 para quase 2010 ali, que era uma forma de você começar na carreira como repórter da Globo, repórter do Sport TV, como correspondente internacional. internacional. Era uma baita oportunidade, assim, todo mundo que era da área de comunicação queria, porque você começava no lugar que seria o ponto final da carreira. Exato. Eles inverteram isso. Era um projeto maluco lá do Sport TV, que tinha todo um contexto ali de oxigenar o canal, de trazer novos rostos, novas caras, e era um processo que rolava no Brasil inteiro, que eu passei, Guido passou, a gente passou na segunda turma. Isso. A primeira turma foi para candidatos que iam se tornar correspondentes internacionais no ano de 2010, que tinha a Copa da África, e isso. aí o passaporte ia mandar as pessoas para vários países para cobrir a repercussão da Copa do Mundo Isso. e internacionalizar o Sport TV. Era super difícil de passar. Era. Você prestou pela primeira vez na primeira Isso, aí tentei e não turma. passei. E essa foi uma ideia até pra dar os créditos do Raul Costa Júnior, né, o diretor do Sport TV, que foi o cara que, enfim, Exato. que é o responsável por a gente estar batendo esse papo aqui hoje. Grande Raul. Se não fosse ele, um cara exatamente. supervisionário e tudo mais. E aí eu não passei na prova de inglês. Você tentou a primeira turma, não? Não. Cara, a primeira turma, e aí eu não Quando passei... eu fui me inscrever, já tinha encerrado. Já tinha encerrado. É. Porque como a gente batia de geração Sim. ali, por isso que eu achei que talvez você pudesse ter tentado a Não, primeira. eu já era formado. Já tava formado, já tava na Band, né? Já tava na Band. Isso. E aí, a entrevista em inglês... Primeiro, assim, um contexto rápido. Eu nunca fiz curso de inglês particular fora. O que eu fazia era inglês de escola. Caramba. Então, assim, era o verbo to be da primeira série Da até... escola formal ali. escola normal. que era muito ruim. E aí, assim, eu sempre gostei da língua e tal, mas o meu inglês, ele era muito ruim. E aí, obviamente, eu não tinha a menor capacidade de passar. Então, assim, foi o óbvio... O inglês era um obrigatório. ali, tinha né? que, né? E depois que a tinha. gente viu, vivendo lá, era de fato... Necessário. Se eu passasse, eu ia sofrer muito. Enfim, e aí, quando eu tentei a prova, a entrevista de inglês foi desse jeito, mano. Ligou um cara já falando inglês, né? Aí eu já fui embora. Blá, 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 blá. Aí eu entendendo, ele falou, seguinte, é o que eu consegui entender. Ele falou, você tá em Wembley, Brasil tá jogando com a Inglaterra, narra o jogo pra mim. Nossa. Aí eu, Sacanagem, falei, cara. narra o jogo. E eu me preparando, que na época não tinha internet igual tem hoje, né? Mas o que eu via lá de frases, como responder, né? Pontos positivos, pontos negativos, né? Do negativo, eu sou perfeccionista, né? Que você me bota. Aqui o clássico do clássico do clássico. Aí nessa eu falei assim, sabe quando dá um gelo? Eu falei, cara, eu não me sinto capaz de tentar. Não consigo. Você falou pra ele. Não, né? pensei, né? E aí falei. Aí comecei a fazer uma coisa
que assim, do segundo 1 até ele falar a seguinte frase. Foi isso? Tipo, that's it? That's it. Aí eu, yes, thank you, vamos te ligar pra dizer. Aí eu já desliguei o telefone sabendo. Tem a menor possibilidade, mas eles foram muito legais, que é algo que não é tão comum em processos, de ligar pra dizer, ó, Sim. obrigado, mas você não passou na prova de inglês, etc, etc, mas e aquilo, pô, mas valeu por ter feito e tudo mais. E ali eu sabia, eu falei, cara, não dá, com esse inglês não dá, eu vou tentar fazer eu preciso melhorar. Aí eu entrei na escola de inglês da UFES, lá também da faculdade, que era isso também, tipo, sei lá, uns R$90 ali, mas já era melhor porque eram professores de línguas, né? De línguas em inglês, dando aula pra gente. E ali eu comecei a desenvolver, eu falei, cara, eu preciso ter uma experiência de viver fora, tal, não sei o quê. E aí eu tentei via a ESEC, que é uma organização de estudantes que tem no mundo inteiro, e eles fazem intercâmbio na sua área de atuação. E nisso eu já estava formado, trabalhando na CBN na época, já tinha 2 anos e meio como repórter de rede da CBN Vitória. E aí mandei mensagem. Eu lembro que o processo era assim: você tem acesso a um banco de dados com oportunidades no mundo inteiro. Só que você que manda. Você tem que mandar o e-mail, você faz o currículo, você faz a carta de intenção, você faz tudo. Que legal. E aí eu mandei para 70 oportunidades e bota assim, sem brincadeira, por baixo, devia ter uns 30 países. Caramba. E mandei assim, para todos os países que você pode imaginar. Se tivesse lá, trabalho em língua inglesa, eu tô mandando o que for, meu amigo, eu vou fazer e tal. E aí no último dia, cara, que eu tinha 6 meses pra conseguir, senão eu perdi o valor que eu investi, que também era pouco, assim, devia ser uns R$300. Aí no último dia, esse meu chefe manda um e-mail dizendo, pô, legal, eu queria marcar uma entrevista, não sei o quê. Aí fiz a entrevista com ele era holandês, meu chefe. Não tinha a menor possibilidade de eu passar, eu não consegui entender nada. 2 frases que ele falava. Mas respondi ali, tava assim, desastre. Aí ele falou assim, Guido, você se importaria de fazer uma segunda entrevista com o David, que é o britânico, né, que era o par dele lá no banco? Aí eu falei, não, claro, sem problema, tá, não sei o que é. E aí foi pior ainda, porque era o inglês britânico. Se eu entendi 10% do holandês falando inglês, dele eu entendi 1%. Então assim, ele falava e eu... Não tô entendendo nada que esse cara tá falando. E blá, 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 blá. E aí eu percebia que eu não tava entendendo, que ele parava de falar, eu achava que era um respiro. E não, ele tava esperando a resposta. E eu não entendi a pergunta. Aí chegou a hora que eu falei assim, cara, veja, quer saber? Não dá pra levar isso aqui... Isso aqui não dá pra ser uma entrevista normal. Aí eu falei, ô David, que eu sabia falar isso em inglês, né? Eu falei, se o que estiver atrapalhando é o inglês, eu queria dizer que eu faço aula particular de hoje até o dia da viagem. Quando eu chegar aí, eu vou aprender e tal, não sei o que, pra lá. Essa é a oportunidade da minha vida, eu preciso fazer. Aí meio que, sabe, abriu o coração e falei, é isso que eu preciso, beleza. Aí ele falou, não, pô, obrigado, valeu, tarará. Desligou, eu falei, lavei a alma, mas assim, tem a menor chance de eu trabalhar com esses caras lá sem entender nada. Aí o meu chefe, mandou um e-mail dizendo, você foi aprovado, tal, não sei o quê. Aí eu falei, cara, aí pra morar em Amsterdã, trabalhar no banco, assim, de todos os 70 que eu mandei, era a melhor vaga. Que animal. Financeiramente, de trabalho, de lugar. Pô, imagina, morar em Amsterdã, tipo, animal de todos os sentidos. E aí, quando eu cheguei lá, eu não fiquei 2 semanas sem entender nada. E aí, as reuniões, falando termos de banco, tal, não sei o quê, tinha um amigo, que é um irmão que eu tenho até hoje, o John, que é um britânico. Aí a gente combinou lá, eu falei, quando acabar, você só me diz o que eu tenho que fazer, o que é pra mim. Quero saber o que. O quarter de results, bababá, de não sei o quê. E tava na época da crise da Europa lá. Sim, então, 2000, ainda reflete 10 mil 2008, termos de... Nossa, eu não entendia nada. Aí, e essa parte que eu tava lá não tinha escrever. Era a parte de design. Aí que eu vou chegar, vou conectar o porquê que eu falei tudo lá de trás. Aí um dia, tomando cerveja lá e tal, eu falei, por que vocês me contrataram? Porque assim... E ele falou, cara, você é o único sul-americano contratado na história do time. Nunca foi contratado ninguém que não era inglês nativo. Eu falei, mas por quê? Aí ele falou, porque no seu currículo tinha que você foi professor de Photoshop em Design Illustrator. E eu tinha uma senhora assim, já devia ter os seus 58 anos, estava em final de carreira, e ela não tinha nada que botava na cabeça dela que ela precisava saber usar o Photoshop para mudar assim. Vinha lá, resultados do primeiro quarto. Era só trocar. Resultados, segundo quarto.
era só trocar 1 pelo 2. Ela se recusava a aprender, dizer que era impossível. Aí ele tinha que mandar pra uma agência de Londres que cobrava 5.000 libras pra trocar uma letra. Era nesse nível. Aí ele falou, eu te contratei porque eu falei, cara, trazendo um professor que não fala inglês, ele não vai me ajudar no que eu preciso, eu faço dele e boto ele pra ensinar. A mulher, cara, no final a mulher se amarrou na minha e ela aprendeu, cara, a mexer. E ele falou, tá pago demais, mas tá muito pago, eu te contrataria pra eternidade aqui, cara. Você fez o impossível acontecer. Aí eu falei, caraca, por isso. Aí ele falou, foi só por isso, mas acabou que no final, assim, por eu gostar muito de design, por eu mexer, e aí eu comecei a pesquisar, eu via tipo, vídeo no YouTube ensinando a programar em Flash, coisa de nerd, assim. Aí eu aprendi a programar em Flash também. Então eu sabia fazer o Photoshop, o que é meio que pra imagem, né, foto, na época era montagem ali, tratamento de imagem, o Illustrator, que era pra criar logo, identidade visual e tal, o InDesign, que era pra diagramar livro, revista, e aprendi a programar em Flash. Aí, nessa daí, isso assim, eu lá, o meu chefe vinha e falava, ó, Guido, tem um problema assim, assim, assado. Aí tudo era essa agência de Londres que custava, tipo assim, ó, pra você mandar um e-mail, 1.000 libras. Tipo, libras. Nossa. Aí eu falava, cara, por que você vai pagar esses caras pra fazer? Aí ele falou, você sabe fazer? Eu falei, pô, sei, cara. Aí ele, mexia aqui, mudava. Ele falou, cara, sabe quanto a gente paga pra fazer isso aí? Tipo, 3.000 libras. Não é possível. Pra trocar. Eu falei, não, cara, não é possível. Eu falei, bota alguém interno aqui pra fazer isso. Aí ele falou, só tem um problema. Por uma questão dos acordos, eu não posso cortar esses caras. E nem te dar o que eu dou pra eles. Então tem que ser o meu valor fixo ali. Eu falei, não, cara, fica tranquilo, vamos nessa. Só que ele falou, cara, a gente vai economizar. E aí, como eles tinham pedido empréstimo pro banco, pro governo, eles tinham uma dívida. Então, assim, eles precisavam enxugar. E quanto mais eles conseguissem enxugar, mais rápido eles teriam um sinal verde pra poder contratar, pra poder fazer aporte. Então, pra eles, assim, eu meio que ajudava. Aí o ápice disso tudo foi na Copa de 2010, que eles falaram assim, eu falei, cara, vamos fazer E a ING, assim, o banco que eu trabalhei, patrocina a seleção holandesa, até hoje. Sim. Então era assim, você podia fazer tudo o que quisesse com seleção e tal, e eles tinham muitos projetos internos pra botar o funcionário ali e tal. Aí eu falei, vamos fazer isso aqui. Aí eu desenvolvi, fiz um banner animado assim, que vinha um bonequinho, chutava a bola laranja, pegava e vinha, Holanda contra não sei o que e tal. Aí ele falou, cara, sabe quanto custa isso aqui, velho, que você tá fazendo? Aí eu falei, cara, eu sei, a minha vinda pra cá. Pô, você me deu uma oportunidade na minha vida, cara. Eu tô aqui, eu faço o que você quiser, quanto que você precisar. Aí, então beleza, então tá tudo pago e tal, não sei o quê. E aí, por causa dessa experiência, aí, óbvio, depois de 2 meses eu adquiri fluência e aí você trabalhar com inglês, no inglês corporativo ali, te dá uma tarimba, né, primeiro assim, de vocabulário, mas também de ter que trocar, não era só o inglês que eu teria estudando. E aí era o inglês mesmo, eu peguei fluência, acabou que aí, ao aprender inglês, eu convivia muito com uma galera que era de Espanha, Argentina e tal, então eu, por osmose, aprendi o espanhol também, quando eu vi tava falando espanhol. Aí tô contando isso tudo pra dizer que acabou meu intercâmbio, eu volto pro Brasil, quando eu cheguei no Rio, na casa da minha avó, cara, liguei a TV, tava lá, passaporte, 2ª edição e tal, não sei o quê. Aí veio a edição que a gente fez. Aí fomos passando, né? Etapa 1, 2, 3, 4, 5, chegou na prova de inglês. Eu jogando FIFA, tudo em inglês lá assim. Falei, meu irmão, esse cara não vai pegar de jeito nenhum. Quando abre a entrevista, ela... Olá, Guido, me conta. Por que você quer passar no passaporte? Aí eu, não. Você vai fazer entrevista na moral agora? Você não, por favor, pede eu pensando. Pede pra eu narrar, cara, porque eu sei todos os termos, eu sei jogadores, eu sei sobe som, caco de narração, tudo. Aí ela, não, por isso. Aí ela falou, aí eu comecei a conversar por causa disso. Quando acabou a entrevista, sabe quando você tinha certeza? Eu falei, cara, não precisa nem me ligar, velho. Dessa, eu tenho certeza que eu passei. Aí a coisa foi... Aí depois dessa ainda tinha 2 etapas, né? Teve a parte prática. A parte prática é lá em Petrópolis, né? Que eles largavam a gente com uma câmera lá. E vai lá e faz uma matéria e tal. Que eu foi nesse dia que eu achei que eu passei, na verdade. Diferente do inglês, ali naquele dia do de Petrópolis foi o dia... Porque eu fiz a reportagem lá descobrindo onde é que era o nome de Cascatinha, que era uma cidade. Sim, pode crer. E ali, porque daí a gente voltava, editava e apresentava para todos os outros participantes. E ali, na minha van, não sei se tava no mesmo dia. Acho que não. Acho que não, você tava em outra van. Mas porque era vários por passaram ordem naquele... vários passaram
naquele naquela mesma sessão. Mas ali tinha uma hora na reportagem em que eu virava a câmera e mostrava o menino que tava me filmando, que eu pedi pra ajudar, e fiz uma brincadeira com a narração ali, e todo mundo... Aí eu falei, Aí cara... pronto, tô dentro, né? Dentro, eu pedi as contas do Glamurama que eu trabalhava na época. É verdade, era o Glamurama, era. Mas enfim, fomos lá pro Rio de Janeiro, atingiu o sonho até então, que era ser repórter da Globo, e trabalhar com esporte na melhor época do Brasil possível... Né, que era trabalhar com esporte. E no Sport TV, né? Porque tinha TV. Dinheiro pra investir, né? A gente viajava pra tudo que era canto. E Copa do Mundo no Brasil. Copa do Mundo no Brasil, Olimpíadas no Rio. A gente no maior canal de esportes do Brasil, Isso. né? Foi um privilégio mesmo. Vivemos esse sonho. Éramos felizes e sabíamos. Sabíamos. Nossa, essa frase é maravilhosa. Sabíamos, mas sabíamos muita coisa, né? Sabíamos muito. Então, e quando eu falei aqui no começo do programa que a gente... Ambos fomos atropelados pelas mudanças, cara, só essa explicação ali de meter as caras, né? Aprender foto... Você fez jornalismo, as pessoas não sabem disso. Você fez jornalismo, só que você foi procurar um emprego porque você não passou num sonho que você tinha, aí você foi atrás para desenvolver um inglês, mas você abriu um novo... Cara, você podia ser um fodão do Banco da Holanda. Podia. Podia mesmo. E vou te falar, o meu chefe tentou me contratar para ficar lá. Claro. Só voltando um parêntese. Só que por causa dessa questão da crise, uma das contrapartidas pelo dinheiro que o banco tinha pegado com o governo era não contratar até conseguir bater uma meta ali de pagamento de X%. Então aí o meu chefe falou assim, cara, eu só tem um jeito de você ficar, que é o único setor terceirizado do banco, que é a contabilidade. Você tem que ser contador do banco. Eu falei, não, peraí, aí também. Pô, design até vai, mas contador não dá, cara, não dá. Eu não tenho conhecimento nenhum e nem vontade, nem com todo respeito aos contadores, que hoje, inclusive, que eu sou empresário, não vivo sem, mas assim... Alô, como é o nome do gigante lá? O Klaus. Você é gênio da raça, que esse realmente me salva. Mas assim, naquele momento eu falei, não, aí eu acho que já é demais. Aí eu falei, não, vamos voltar. Acabou que bom que eu voltei, né? Porque aí a coisa meio que... E você voltou e você conseguiu já... Naquela época você já era repórter da rádio de novo, não era? Só que quando eu voltei da rádio, é porque lá em Vitória era assim, né? Aqui em São Paulo, no Rio, nos grandes centros, é um pouco mais estruturado. Lá a gente dobrava muito, né? Então eu fazia rádio de manhã e eu dobrava na TV à tarde. Então eu entrava, sei lá, 7 da manhã, saía 10 da noite. E já era afiliado da Globo. Todo dia. Afiliado da Globo. Sim, afiliado da Globo. Fazia tipo 4, 5 reportagens por dia. Por isso que quando eu passei... Você já tinha muita experiência. Ele já tava com mais tarimba. Igual acho que a gente já era... de todos, nós dois, o Rafael De Angeli, né, também, sim, que passou com a gente, que acabou indo comigo pra Rússia, né? Que esse também é o irmão querido. Sempre falo dele em todos os podcasts, cara. Tem que falar. Eu também falo do Crespo. E desde vocês e de todos, assim. Que eles aparecem... A gente deu muita sorte também de ir em dupla, né? Foi. Eu acho muita sorte. E sabíamos que era sorte, exatamente. Até porque a gente tinha comparação de quem não tinha ido em dupla, né? Que você via exatamente, que era bem mais sofrido ali. A gente tá falando de começar a experiência de correspondente internacional, que você foi com o Rafael, que tá lá até hoje, muito bem na Globo. E eu fui com o Crespo, que tá lá até hoje, muito bem na Globo. Porque quem não foi em dupla, né, pra entender, assim, ia sozinho. E não é que era correspondente com equipe, né? Era correspondente sozinho, que é chamado de abelha, né? Isso. Então você ia com câmera pra filmar, você produzia, você era produtor executivo se preciso, tinha que fazer absolutamente tudo. Então a gente tinha esse... Isso só é impressionante pra quem tem a nossa idade, né? Eu acho que pra galera mais nova isso já não é mais tão impressionante. As pessoas, mais agora com o telefone, né? As pessoas vão e fazem, né? Tipo, já se tornam influencer de viagem sozinho. Mas sabe o que eu quero falar da mudança? Sim. Como você me acompanhou, você sabe que eu conto que eu fui impactado pela mudança da tecnologia em algum momento ali... antes de ser mandado embora da Globo, mas meu coração já não estava ali. Sim. Eu tinha perdido um pouco do interesse, discutia muito com vocês no nosso maravilhoso grupo, que foi citado aqui já quando o Maranhão estava. Mas eu percebi essa mudança muito clara, mas eu sempre digo isso, já disse em outros passaportes, que você era o nosso melhor representante. Eu sempre fui muito fã do seu trabalho como repórter. Eu acho que você ali também no Ao Vivo, você teve experiências e oportunidades que te colocaram ali num lugar muito, muito da hora da reportagem, assim. Porque você estava, talvez diferente de mim,
seu sonho era trabalhar com esporte mesmo. Você Sempre queria foi. isso sempre do começo, né? E eu tava lá numa circunstância, Sim. né? De que eu gostei e tal, mas não era o meu sonho. Você tava vivendo o teu sonho e você era muito bom no teu sonho, mas ali também uma hora teu coração parou de cantar, de certa forma. Cara, parou. Parou porque, assim, é que foram muitas coisas, assim, né? Se a gente for pegar... Que, de novo, assim, não é tão linear ou talvez não é tão bonito quanto as pessoas projetam, né? Talvez a tua projeção da minha carreira, ela é uma projeção do que eu faria, por exemplo, se hoje eu fosse apresentar o que eu fiz. Que aí eu vou selecionar só o que foi bom. O que vai pro Instagram. É isso aí. Vou botar aqui, ó, isso aqui deu certo, isso aqui deu certo. Os perrengues ali, o que eu errei, as porradas que eu tomei, a gente meio que né, dá uma maquiada ali e tal. Só que... Não é o que fica. Exatamente. Mas é o que a gente sente. Não, total. E aí, mas o que eu tive muito ali foi assim, primeiro, quando eu saí da TV, quando eu decidi não ser mais repórter da Globo de esportes, que pra muita gente também talvez não faça tanto sentido, e aí, enfim, eu também não vou entrar em muitos detalhes porque eu não quero ser mais ainda de mergulhar em... Não, mas eu conto isso com uma clareza muito grande, assim. Eu tive a sorte de ser demitido. Sim. E eu demorei pra entender o que eu tava sentindo ali, né? Porque eu talvez continuasse lá até hoje se eu não tivesse tido esse empurrãozinho, porque é muito difícil você desistir de uma posição que era o teu sonho, e por mais que eu não tava mais feliz lá, o meu propósito não tava mais lá, mas às vezes eu continuaria só pela imagem, só pelo olhar dos outros, porque é um crachá que pesa muito. E aí a gente não é preparado para ter uma vida com várias carreiras. Sim. Não era assim quando a gente cresceu, não era assim quando a gente entrou na faculdade. Então, eu demorei para entender que a demissão, o que eu senti ali foi alívio. Sim. Né, no final das contas. Porque, cara, aquilo me libertou. Você teve uma coragem muito maior porque você foi ativo. Sim. E abrir mão daquilo que era o sonho dos outros, do processo seletivo que você derrotou 12 mil pessoas para estar, é mais duro, é mais complicado. E você já tinha uma história muito grande, reconhecida, mais do que eu, assim, porque eu fiquei 7 anos, mas não tive as conquistas que você teve, a final da Copa do Mundo, Bolt, sei lá o quê. Então você tinha uma projeção e era alguém muito bem quisto, sempre foi ali, né? Sim. Então... que na verdade, assim, no meu caso, o motivo ele foi numa camada um pouco mais... que sai da superfície, assim, do trabalho, da realização do sonho, que eu sou, assim, e eu falo disso, eu tenho uma gratidão pela Globo e pelo Sport TV gigantesca, eu realizei todos os meus sonhos. Não tem absolutamente nada que eu diga assim, mano, eu quis fazer isso e não fiz. Cara, eu também. Eu fiz tudo, cara. Tudo. Então, assim, eu sempre fui muito realizado e hoje eu sei que tudo o que eu tenho de... agora com a minha empresa, com os meus negócios, fazendo o que eu faço, eu sei que pelo que eu vivi na Globo, pelo que a Globo me deu de projeção e tudo mais. Mas o que eu tava ali, no meu momento, era uma questão que não era só da parte de viver o sonho ou da profissão, mas tinha algumas questões ali com o Rio de Janeiro. Teve a situação do assalto que eu vivi indo pro estádio Newton Santos a trabalho. Traumático. E aí foi super traumático. Então, assim, a minha relação você com já a contou cidade... em outros lugares, mas você foi feito refém ali. Foi feito refém. Foi uma coisa meio pesada. A gente tava tentando resumir, assim. A gente tava indo pro estádio, na hora que a gente virou na saída da linha amarela ali, tinham 3 assaltantes, aí rendeu a gente, tirou todo mundo do carro. Em tese era só um assalto, mas aí eles decidiram levar o carro, aí o motorista que... deveria estar ali, ele aproveitou que na hora que eles foram pro outro lado, ele foi pra pista central, e aí eles me escolheram pra ser o motorista, e aí falou, você que vai e tal, e eu não sabia nunca tinha dirigido carro automático na vida, era um carro automático, a unidade móvel lá da Globo. E aí o carro tava ligado, e aí eles entraram e botou uma arma na minha cabeça, outra aqui atrás, tá dizendo, vai, e aí nessa que eu fui, eu sem querer botei a ré. Putz. Em vez de botar o D, né, de dirigir lá o drive. Aí ele foi pra trás, e nisso foi pra trás, os caras já ficaram meio tensos assim, e aí tava vindo do outro lado a polícia. E já assim, cena de guerra, que era o carro vindo em baixíssima velocidade e um policial fora andando assim com, tipo, fuzil, era nesse nível bizarro. E aí os caras viram, falaram, isso sujou a polícia, não sei o que. Aí nisso que eles saíram, eu fiquei sem saber o que eu faço, né,
saio ou não saio, aí fiquei meio que com a mão pra cima, aí consegui sair, fui pra trás do carro e começou a troca de tiros entre eles. E aí, tipo, igual cena de filme mesmo. Tá, 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 tá. E aí nessa, imagina que assim, o carro tá aqui, né? Então eles estavam vindo daqui, eles fugiram pra cá e eu fiquei aqui atrás. Só que aí quando o policial passou por mim, eu falei, eu sou vítima, tá? Ele falou, cara, sai daqui, você tá na linha de tiro, tá, não sei o quê. Aí nessa eu saí e aí, beleza, eles fugiram, depois acabaram sendo capturados, mas ali o cara falou comigo, falou, eu vou te falar, pela minha família, assim, eu perderia a farda, porque se você avança com o carro e você não responde ao... Você ia tomar tiro. Eu ia tomar tiro. E ele falou, e é no motorista que a gente dá. Claro. Porque até saber que você é refém ou tal, não sei o quê. Enfim, aí esse foi um episódio que foi bem, bem, bem traumático. E aí ele impactou em tudo que eu vivia no Rio de Janeiro. Porque assim, o que eu sempre gostei era de estar nos estádios e de contar histórias. As histórias que eu mais gosto de contar estão nas áreas de risco. E os jogos que eu mais gosto também de fazer, né, todos do Rio ali, São Januário, Maracanã, Newton Santos, que foi onde era o tempo todo, era o tempo todo. Então, pra mim ali, isso já tava me incomodando bastante, mas eu acho que eu não teria uma força de ir atrás, como o Thiago Maranhão, por exemplo, fez, de ele já querer sair, mas eu já tinha dentro de mim um incômodo de que tinha essa questão, era um ponto. Claro. E o outro ponto é que teve uma junção Globo e Sport TV. E aí, imagina, antes a gente ia pra Copa do Mundo, uma equipe Globo e uma equipe Sport TV. De repente era uma equipe só. Então, naturalmente, você já perde oportunidades. Então, as oportunidades que eu tinha no Sport TV, eu comecei a perder por uma questão de hierarquia e de espaço, né? Depois das Olimpíadas houve cortes. Eu saí nesse corte 2017. Isso, exatamente. Eu saí também nessa junção, né? Que eu também era Sport TV, e as pessoas eram preteridas em relação a quem era da Globo, que era o que era, assim, né? Era isso. Era a empresa mãe comeu a filha, no final das contas. Era exatamente isso. Então, assim, isso já estava me incomodando um pouco, porque eu percebi, assim, que não era mais uma questão de... Porque se chega pra você e fala assim, cara, o que você faz não é legal, você precisa melhorar nisso e tal, beleza. Só que todos os feedbacks eram, cara, incrível, pô, você salvou a cobertura. Eu fui pra Copa do Mundo Feminina sozinho, e todo mundo com a equipe e eu sozinho, e aí o pessoal voltou e falou, cara, nem parecia que estava sozinho. Eu falei, eu sei. Mas foi estressante pra Aí vinha a próxima... Aí eu não tava. Eu falei, mas qual que é o critério? Não, é porque não sei o que e tal. Então isso vai meio que te minando, assim, sabe? E aí foi me deixando um pouco mais... Foi me afastando um pouco da utopia que eu tinha lá atrás de dizer, cara, isso aqui é a minha vida, eu quero ser o Tino Marcos. E aí o Tino Marcos, inclusive, foi um dos caras que eu falei assim, caraca, se o Tino Marcos, que sempre foi a minha... Assim, ele era o cara que olhava e falava, eu quero ser o Tino Marcos. É ele que eu quero ser. Eu quero ficar com 70 anos fazendo jogo de campo da seleção brasileira, sabe? Escrevendo texto, era isso que eu queria. Quando eu vi que ele pediu pra sair, o Show pediu pra sair, o Bassan saiu, minhas referências ali. E aí todo mundo que ia meio que... Tava uma coisa que não tava mais como era antes, sabe? E aí isso foi me dando uma base, me dando um chão ali pra que quando surgiu a oportunidade do Thiago Maranhão, que inclusive foi no melhor momento que eu tava, assim, dentro desses vai e vens, eu tinha feito os Jogos Olímpicos na Globo News como apresentador, 2020 e 2021. Foi a primeira oportunidade que eu tive na apresentação. Você tava também, deixa eu botar outra pimenta aí. Pra quem olha de fora, todo mundo achava que você ganhava milhões. As pessoas têm essa impressão de quando a gente trabalha na Globo. E não é milhões. Não. Muito longe disso. Nossa, muito longe disso. Muito longe. Não é nem... Dezenas de milhares. Não é nem... exatamente. Não é nem 2 dígitos. Não é nem 4 dígitos. Não é nem nada disso. E você foi pai, cara. Sim. E as contas aumentam. Não, aumenta, cara. Nossa, aumenta. Essa mudança de vida, pelo menos pra mim, foi muito, muito grande, né? E a gente foi pai mais ou menos no mesmo... Muito próximo. Coisa de um mês. Exatamente. 2 meses muito próximo. Então teve também essa virada que com certeza conta no molho ali de você querer uma possibilidade de ganhar mais, pra prover mais, pra ter uma vida mais confortável ou simplesmente com mais longevidade, assim, que no caso, como repórter da Globo, não ia existir um novo Tino Marcos, você não ia chegar no salário dele, nem no do Showa, nem no do Bassan. Essas vagas nunca mais vão existir, não existiam. Eu até brincava lá com eles, eu falava, é a camiseta da NBA. Aposenta. Ó,
subiu lá pra cima, Tino Marcos e tal. Ninguém vai usar 23 do Chicago Bulls. Isso. Nunca mais, entendeu? Exato. Tá lá. Não vai mais usar, já tá eternizado e tal. Então era um pouco isso. Só que eu acho que o que me deu talvez um pouco de senso de urgência foi a pandemia, porque antes da pandemia, por mais que o salário não era um salário muito grande, a gente fazia muita hora extra e tinha muita diária, né? Então isso complementava a renda ali e acabava virando um salário, né? Porque era muita viagem, muita hora extra e tal. E aí quando veio a pandemia, o salário voltou pro que era o limpo, né? Da base. E aí com o filho, né? Que aí foi Com quando... filho. que a nossa filha tinha Claro. já... Foi, Um ano. ano fez na pandemia. Aí ali que veio... Que eu falei, cara... E aí a coisa começou a apertar, né? E aí eu até fiz coisas pra você ali Você depois... começou a olhar pro digital. pro claro, digital. Aí eu também exatamente. usava as partes de coisas de design que eu conseguia fazer. Fiz coisas pra minha mãe ali, né? Que tava lançando no digital também. Aí parte de design mesmo pra dizer, ó... Eu tenho que arrumar uma forma aqui de complementar, porque... a pandemia era aquilo, você não sabia o que ia ser, né? Tipo, eu não sabia nem se ia voltar a ter campeonato, ou se não ia, era uma coisa meio... E aí quando a coisa voltou, não voltou como era antes, então era ainda mais enxuto ali, e escola, e isso, e fralda, e enfim, um monte de coisa. E aí, mas aí veio essa oportunidade da apresentação, que era uma coisa que pra mim era interessante, porque o apresentador, ele na escala, ele ganha maiores salários. E tinha uma outra coisa que tava pesando pra mim também, que era, e aí também com a questão do filho, que era parar de perder coisas. Eu tava perdendo muitas coisas, assim, por viajar. E aí, quando você não tem filho, a viagem, ela faz parte da tua experiência. Quando você tem filho, a viagem, você deixa de viver o que você quer viver que tá aqui, não tá lá. Só que você tem que ir, você não tem... Uma coisa é você falar assim, eu vou por um mastermind em BH. E aí eu digo assim, cara, não, te falar, eu prefiro ficar aqui, esse eu não vou, eu vou no próximo. Eu não tinha essa opção. Claro que não. Você dizia, você vai, passagem emitida, é o meu trabalho. Seja grato, porque você foi escalado, exatamente. Então eu vou lá e vou fazer. Então isso também tava me incomodando um pouco, assim. E aí eu fiz a apresentação na Globo News, aí eles adoraram, falaram, vamos te colocar pra fazer plantão de fim de semana. Aí eu comecei a fazer o troca de passos no fim de semana. E assim, dessas coisas do acaso da vida, né? Eu tava no plantão de Ano Novo. Na virada do Natal pro Ano Novo, o Pelé faleceu. Então o troca da morte do Pelé fui eu que fiz. E todos os dias seguintes. Você imagina a responsabilidade que é o troca até hoje é o programa de maior audiência, né? Do Sport TV. E aí ali eu fui bem, eles gostaram e tal. E ele falou, cara, ó, você tá pronto pra apresentação e tal, mas é aquilo. Já tem todo mundo ali, as casinhas já estão preenchidas. É mais ali de ir fazendo. Ele falou, a gente queria fazer um teste contigo para substituir o Rizek no Seleção. E assim, para trazer contexto, o Seleção, ele é um programa muito sensível, assim, porque o Rizek é uma figura muito forte, né, do Sport TV, e é um cara, um jornalista, né, super reconhecido, assim, e tal, e ele é muito autoral no programa. O programa é muito a cara do Rizek, né? Então tinha essa questão de, putz, vai substituir, como é que vai ser e tal, não sei o quê. Mas falou, a gente acha que você tá pronto, vamos fazer, vamos. Comecei a fazer, com uma semana de programa, o Thiago Maranhão me liga com a oportunidade. Falou, tem uma oportunidade que é só uma semente que eu queria te plantar aí e tal. Ele saiu da Globo para ir para a Amazon, e aí da Amazon ele foi para uma startup que era a Stage, uma startup estrangeira que iniciou a operação pelo Brasil. Falou, eu sou diretor de comunicação, vou ter uma vaga de gerente de comunicação. E aí assim, sair do jornalismo, migrar para uma parte executiva, mas assim, por tudo que eu já tinha vivido, né, até a parte da experiência no banco ali e tal, eu já tinha tido algumas experiências que ele falou, acho que você tá pronto e eu preciso de alguém que tenha como é que foi que ele falou, cara? Que tenha o chip do jornalismo, mas na carreira corporativa, porque isso fez diferença pra mim, ele falou. De ser cara de redação, sabe? Que assim, resolvedor de problema. Sim. Resolvedor de problema. Eu não quero que vai sentar com a camisetinha, que vai dizer... Que é o que a gente sentiu muito quando sai do jornalismo e cai no corporativo, né? Como a gente vive numa panela de pressão que o corporativo vive em outro tempo, Nossa, né, outro cara? mundo, Exatamente. E é isso, resolvedor de problema, no final das contas. E por que você acha que ele te chamou? Vocês já tinham ali conversado sobre então, isso, essa vontade? Curiosamente, eu tinha vindo fazer um jogo Flamengo e Palmeiras aqui, era a transmissão da Globo até. E aí o Thiago Crespo, nosso amigo em comum, tal, falou, vamos marcar um almoço, tal, não sei o que, a gente sempre manda no grupo. Sim. E aí, curiosamente, nesse dia ele apareceu. E aí, mais uma piada interna,
o Thiago Maranhão é o que menos aparece nos eventos. Então, assim, ele não Nunca, vai em nada. E aí, quando ele foi, o Crespo já cantou essa bola. Falou, cara, tem alguma coisa estranha, porque o Maranhão aparecer aqui do nada no almoço, quinta-feira, tipo, meio-dia. E aí fomos eu, Crespo e Maranhão. E aí nessa eu percebi que no papo ele tava perguntando das coisas e tal. Na época eu tinha lançado um curso online, lembra? Que a gente até trocou muito sobre isso e tal. Então eu tinha vivido essa experiência do digital e eu tinha uma bagagem de acompanhar minha mãe. Eu sabia quem eram as pessoas e eu entendi. E tinha você ali, que a gente... Claro. Você sempre dava muitos detalhes. Tá? Então eu entendi o que era o mercado digital, mesmo sendo um jornalista esportivo de campo, que não tem nada a ver com isso. E a Stages, uma das verticais era o marketing digital. Ela tinha esse interesse. Então acho que foi por isso que ele meio que viu ali e tal. E aí ele falou, ele falou, vou botar uma sementinha, mas assim, só pra você pensar e tal, não sei o que. Eu tava de férias em Cachoeiro de Itapemirim, no interior do Espírito Santo, na casa dos meus sogros, lá com minha esposa. A reunião, lá um calor inacreditável. E eu de regata, imagina, eu de regatinha, tactel, que era o que dava pra sobreviver. Ele, abre a câmera aí. Eu falei, não abre a câmera aí e tal. E abre a câmera, tipo, suando de regata, assim... O anti da imagem de uma reunião, pra de um convite. Não, mas isso foi só com o Thiago, só com o Maranhão. E ele falou, ó, a oportunidade é essa, o salário é tal pra fazer isso, parará, é vir pra São Paulo, aí vai ter plano de saúde, tem isso, é CLT, então assim, eu ainda tava muito apegado a essas garantias assim de, tá, peraí, beleza, eu vou sair, mas não vou sair na loucura. Então era o CLT, tinha multa, tava muito bem amarrado assim pra, o salário era bem maior e tal. E aí tinha esse fato que pesou muito, que era de sair do Rio. De conseguir uma oportunidade de sair, assim, não sair por sair, mas sair porque eu já tava querendo, que era ter uma rotina de segunda a sexta, não trabalhar fim de semana, não trabalhar feriado, poder levar minha filha na escola, poder viver a vida dela, que era meio que o meu subconsciente já tava desejando, né? E aí a coisa meio que veio a oportunidade, e aí naquela de botar assim, prós e contras, é falar, cara, se der tudo errado, eu não vou desaprender o que eu sei fazer. E assim, em 2 anos eu consigo um dinheiro que eu não ganharia, eu vou conseguir uma oportunidade de ampliar horizontes, de viver coisas novas e tal. E aí falei, cara, quer saber? Eu vou. Aí tive que dar o aviso lá pro chefe, né? Imagina, no meio do programa os caras achando que eu tô feliz da vida porque eu tô apresentando seleção, puta oportunidade da vida. Eu falei, então, eu queria conversar contigo, ele deve ter imaginado. Pô, vai pedir um aumento. Vai dizer, ó, do seleção eu tenho que entrar na escala de apresentação, reportagem não volto mais e tal. Nada, aí foi pra falar que eu ia sair. E aí eles até falaram, Guido, pelo que você tá me dizendo, porque eu fui bem sincero com eles, né? E é por isso que eu tô te contando isso, porque essa camada que eu tô dizendo pessoal ali, de traumas, de necessidade e tal, ela tava muito mais latente do que o descontentamento com o meio. Com o meio. Tanto que hoje eu faço o que eu fazia pra Globo, só que vendendo pras marcas. Então hoje eu continuo vivendo meu sonho. Eu tive em Paris ano passado, cobrindo a Olimpíada, no que foi a melhor cobertura da minha vida, porque eu tive uma cobertura com liberdade de fazer o que eu quisesse, assim. Então eu levei meu cavaquinho, toquei cavaquinho com a Duda, medalhista de ouro, vôlei de praia, fazendo música, sabe assim? Foi incrível. Sim. E aí muito libertador, né? Eu tenho feito... agora eu fiz até pra Rússia, né? Também uma TV, um projeto que eu tô junto com o Thiago Maranhão, que é do DNA do futebol. Sim. Dos clubes. Então, assim, vivendo o dia a dia ali de estádio. Então, eu continuo indo ao estádio. Eu continuo vivendo o meu sonho, só que agora de uma outra forma. Próximo ao esporte. De viver... Porque, no meu caso, eu acho que essa é a diferença principal, assim. Eu queria trabalhar com isso e eu continuo querendo trabalhar com isso. O que eu não queria mais, assim, era trabalhar da forma como estava acontecendo com as dores que eu estava tendo que conviver por uma questão do exercício básico da função, sabe? Eu não tinha como fugir naquele momento disso. Eu acho que é fase da vida, né? Eu falei isso lá atrás. Que essa é mais uma piada interna. Às vezes eu acho que o trabalho de repórter, e você sabe, não é para incomodar os nossos amigos que estão muito bem lá, mas pra mim, pra gente, tem muito a ver com uma fase da vida, que é uma fase mais jovem mesmo. Sim. Depois dos 35, essas coisas, se você não evolui de outra forma, começam a pesar, né? E pesa mesmo. E principalmente nessa questão dos filhos. Cara, se pegar os 3 que continuam repórter... É que não tem filho. Não tem filho, né?
E nada contra. Tem um que tem 3 filhos, mas aí ele tá no horário... Que ele saiu do esporte e tá no horário... É verdade. Mas tá no horário que ele tem horário pra entrar e horário pra sair. Ele tem uma rotina, ele saiu do esporte, não tem aquela loucura do que a gente viveu muito intensamente, que era aquela questão da vida sem rotina. Hoje você vai fazer boxe às 7 da manhã, amanhã você vai fazer o jogo às 9 da noite, e tem um momento da vida em que você compra isso, e que vale, que a gente vive nesse 220. Sim. E tem um momento da vida em que aquilo perde de fazer sentido, se não for para pagar muito. Se não for para compor ali também com um salário muito bacana, assim. Eu senti muito isso também. E pelo que você está contando, essa dor também vinha desse lugar. Assim. Mas você também sempre foi uma inspiração, porque se a gente brinca, né? Tem uma... Deixa eu explicar a piada interna, porque se você chegou até aqui nesse papo, você já tá nessa troca aqui. Que inclusive a gente já falou 200 mil vezes, e acho que a gente nunca teve um papo nesse nível de profundidade, né? Então, o Inteligência Orgânica tá aí pra garantir isso. Mas uma das coisas assim, que aí a piada interna era que o Pedro, quando saiu, ele sai e vê de fora. A gente continua vendo de dentro. Então assim, ele falava, gente, é assim, assim, assado. E a gente, tá bom, Pedro, é assim, assim, assado. E a gente falava, cara, tá, tudo tem um tempo, né? Então aí virou até uma hashtag, que é o Pedro tem sempre razão. Porque que eu criei. Que obviamente criou. Porque também já estava se antecipando ao... Que é o Mota, eu não uso o Cortella. Mota é MTSR. Mota tem sempre razão. Eu fui Pedro Mota, eu sou repórter Pedro Mota, não usava Cortella, não queria usar Cortella para não ser filho do Cortella, e aí depois no digital eu botei o Cortella porque me beneficiava ser filho do Cortella também, eu achava que eu tinha a ver, isso já contei outras vezes aqui no Inteligência Orgânica, mas... o Mota tem sempre razão também. Eu gosto de provocar, né, no nosso grupo. Mas você viu isso, né? Isso que é legal. Você saiu. Então, mas o que eu queria dizer é que assim... Também. É porque assim, quando você saiu primeiro, eu via o que você fazia numa escala que era muito maior, por exemplo, do que a minha mãe fazia. Então, assim, e mais do que isso, assim, eu tive algumas oportunidades... do digital. E mais do digital, assim, quando você montou a Sofia, eu acho que mais do que o digital, quando você montou a agência, e aí estruturou ali e tal, e aí eu falei, cara, putz, isso é muito legal porque eu tô vendo que a experiência que você tinha como de redação... Pelo que eu vi, assim, das conversas que a gente tinha, das reuniões que eu participava, às vezes, com você e com o time ali, eu percebi que você, que é uma coisa que às vezes eu não vejo muito no mundo corporativo, com algumas reuniões, que é um cara que consegue ter a visão do todo. Então, assim, o videomaker que dá migué pra você fala, meu amigo, dá pra fazer isso, tá? O cara que é da produção, que vai dar migué, você fala... Eu sei que dá pra fazer, tá? Por quê? Porque eu já fiz. Você viveu, e assim, viveu na intensidade de uma pressão absurda, que é a pressão da entrega que a gente tinha ali. Então, nisso eu falava assim, cara, a experiência que ele teve dá pra ele uma bagagem absurda e te dá um diferencial de mercado. Absurdo. Eu fui perceber isso quando eu fui pra Stages. Antes eu não tinha. Aí, tudo que você falava, o que eu percebia, é meio que assim, sabe? Você vai acumulando 1 milhão de informações, aí quando eu fui pra Stages, eu falei assim... Falei, caraca, é isso. Aí eu comecei a entender, eu falei, cara, isso aqui faz total sentido. O que ele falava lá atrás, de fato faz sentido. Só que, quando você falava lá atrás, eu vivi uma realidade que, nossa, você não acessava. É a caverna de Platão, brother. Porque no meu dia, assim, ó, exatamente. Eu falava, Mota, eu não quero saber o futuro, meu amigo. Eu quero saber o que eu vou fazer amanhã, são 7 horas da noite, eu não recebi minha escala ainda. E isso não é brincadeira, não, porque eu recebi 8 horas da noite pra saber o que eu ia fazer no dia seguinte. Então, assim, como é que eu vou gravar? Como é que eu vou pensar em futuro? Não dá. Não existe, entendeu? Essa pausa, esse espaço não tá disponível pra gente conversar. Não tá. Mas... Não, planejamento não existe. Quando eu fui pra Stages, que aí eu fui viver o mundo corporativo, aí que eu falei, cara, isso faz total sentido. E em algum momento você foi assumindo funções, que é a Stages startup também pequena, que com investimento estrangeiro querendo entrar no Brasil, achando que o Brasil é de um jeito. Tô cortando aqui uma parte da história pra gente chegar no momento atual. Você assumiu umas funções e em algum momento você estava ali sendo comercial. Não, total. Exatamente. Não, e curiosamente, assim, eu saí da Globo pra não viver o jornalismo, e a primeira viagem que eu fiz na Stages foi a final da Champions. Exato. Credenciado atrás do gol. Eu falei, cara, então é realmente O mundo é uma grande piada. E eu fui assim, tesão maravilhoso, porque eu fui pra lá de novo. Foi igual a Paris. Eu cobri uma final de Champions, que eu não cobriria na Globo, eu nunca cobri, nunca tinha feito.
E vivi esse sonho pela Stages, Isso. numa função completamente diferente, mas assim, foi maravilhoso, talvez até melhor do que fazendo reportagens ali e tal. Claro. Então isso foi muito legal. Mas aí eu fui vivendo, acumulando experiências, só que a Stages, ela era uma startup, e aí só pra você entender, ó, foi final da Champions, o maior evento de futebol Broadcast. de Mônaco, a gente tava como expositor, depois Madrid, fui como convidado da La Liga para ver um jogo do Real Madrid no Santiago Bernabéu, assim, quase no campo, Só coisas, pela Mion. coisas maravilhosas, assim, que isso não foi vendido para mim lá atrás, porque isso não tava no mapa ali, né? E aí, vivendo a Stages, fazendo já o link pro que eu tô vivendo hoje, quando a startup acabou, né, pelas questões da guerra lá do Israel, porque o nosso investidor era russo e israelense. Então ele pegou a guerra da Rússia, que impactou, Nossa. mas eu não tava ainda na Stages, impactou mais o Thiago, o Maranhão. Depois veio Israel, aí teve um impacto mesmo, Cortou. pesado, e falou, tirou da tomada. Só, acabou, não existe mais. Não existe mais. Tipo Inception, sabe? Você roda o peão ali e não sabe se viveu, se não viveu, se tá sonhando, se tá acordado. Porque não tem rede social, não tem nada. Acabou. Tirou da tomada, acabou. Pô. E aí eu falei, cara, beleza, o que eu vou fazer da vida, né? Eu volto ou não volto? A Globo me chamou pra voltar 2 vezes já, desde que eu saí. E vai chamar outras. Só que o lance é que, assim, você falou do head comercial, né? Eu virei head comercial quando eu resolvi um problema, que era os gringos querendo ir pra Champions. Eu tinha contatos, sabia quem resolvia, mandei mensagem, marquei a reunião, pum, consegui. Aí ele falou, cara, não quero mais, esquece conteúdo de rede social. Falou com o Theo José. Com o Theo José, da SBT, que foi. Inclusive, obrigado, Theo, por ter conseguido aí facilitar essa ida pra Champions. Maravilhosa. E aí, cara, foi assim, aí ele falou, ó, agora você vai ser meu head de novos negócios. Eu comecei a falar com clubes, comecei a sentar nas mesas assim, usando o meu network pra fazer, a coisa foi... Aí eu percebi, eu falei, cara, o meu networking É um trampo. é um trabalho. Exatamente, é um trabalho. E eu comecei a fazer coisa, aí eu... A conectar. O que eu tinha como premissa, né? Quando acabou a Stages, eu falei, tá, beleza. Do que eu vivi comparando Stages com Globo, que no corporativo também não foi tão legal assim. Aí era, primeiro, eu era CLT, mas tudo bem. Só que eu tinha que fazer uma entrega de algo que não dependia só de mim. Então era aquela coisa do 6 da manhã tinha mensagem, resolveu o problema. 9 da noite, gente mandando mensagem e tal. E aí eu falei, beleza, aí eu decidi, eu vou empreender, vou fazer as coisas que eu quero aqui. Eu já tinha algumas conversas dessas que você faz assim de... Eu vi oportunidades ali, consegui fechar 2 contratos ali, decidi fazer um podcast também, que era uma realização pessoal, e esse caso era viver um sonho mesmo, assim, de unir pagode com futebol, que era o que eu mais queria. E dava pra fazer tudo, e ainda assim dizer, a minha rotina diária não começa antes das 9. Porque eu vou levar minha filha na escola todos os dias. Esse é o meu compromisso do dia. Ah, mas tem a reunião que pode salvar a minha vida. Se é pra salvar minha vida e tem que ser antes das 9, não é pra salvar minha vida. É pra me prejudicar, então eu não faço. E eu comecei a botar na agenda espaço pra mim, coisa que eu nunca fiz na vida. Claro. Quem me falou isso a primeira vez foi a Juba, a esposa do Maranhão. Que ela falava assim, numa dessas ela falou, cara, o trabalho não acaba. Você que decide quando você começa e quando você termina. Isso. A decisão é sua. E aí ela falou, eu boto na agenda, tá lá. Tem um bloquinho lá de 7 às 8 levar a Malu na escola. De 8 às 9 jogar vôlei de praia, não sei onde. E aí às 9 horas eu começo. Aí isso pra mim foi libertador, assim, de falar. Isso era uma coisa, eu tô dando essa volta, eu dou muitas voltas porque aqui o papo tá tipo papo de brother mesmo, né? Mas isso era uma coisa que você falava lá atrás, assim, na primeira semana que você saiu. Que ele falou... Cara, a liberdade de você poder definir a sua agenda, de você poder trabalhar de outros lugares. Comprar uma viagem pra daqui ele falou, cara, 6 meses e pagar parcelado. Ele falou disso, você não tem ideia de como que isso é libertador e tal. E eu pensava, falei, não, eu sei, mas é que são 7 da noite e eu tô esperando, entendeu? A escala do dia seguinte. E hoje eu vivo isso, mais do que eu vejo isso, eu vivo isso e boto como prioridade ali. E aí que eu falo, cara, assim, e aqui, assim, se está parecendo... que eu estou romantizando, eu quero deixar claro que não é romantizar, porque é difícil pra caramba, assim, é uma outra pegada, depende 100% de mim, você tem que estar em movimento o tempo todo, você fecha e você pra fechar você tem que falar com 10, e é não atrás de não, é uma coisa que, assim, mas ainda assim, na balança, eu falo, cara,
os momentos que eu passo com a minha filha, sabe? Dela poder falar assim, papai, sabe o Matias? Eu sei quem é o Matias. Porque eu fui no sábado na escola plantar uma árvore, que o evento era plantar árvore na escola. E eu não poderia ir. E é um evento assim, que eu falaria, cara, sábado de manhã, vou plantar uma árvore na escola. Tá. Só que aí lá eu plantei, ela mostrou o Matias. E aí eu vivo a vida dela também, entendeu? Isso pra mim, assim, é o que tá mais legal. É clichê falar, mas é o que não tem preço. Não tem, velho. É o que não tem preço. Mas por exemplo, eu entendo quem tá vivendo o que eu vivia, de não entender isso como... Ou talvez às vezes não precisa. É subjetivo. É muito pessoal, forçar né? a nossa realização no outro é algo que faz sentido Exatamente. quando você tá querendo discutir no WhatsApp. Não faz sentido na exatamente. vida real. É isso. Né? Mas é muito, cara, foda e muito bonito, porque é importante, a gente não tá romantizando. Você passou... a gente teve várias conversas ao longo do último ano que foi super difícil pra mim, que deram origem a esse papo aqui, né? Que é a minha salvação, onde eu tô tendo luz, assim, porque, cara, essa vida do empreender, ela é foda, ela é muito difícil, só que também tem esses momentos que eu sou apaixonado pelo novo, e acho que você se tornou também. Sim, total. Cara, eu não sei o que vai vir aí, mas eu tenho segurança de tudo que eu tenho aqui comigo. Né? E que eu passei. E isso dá muita segurança. É isso. Isso é muito foda. E que depende de você, assim. E não é um depender de você como fardo, né? Mas é como oportunidade, assim, de dizer... Porque, cara, vai ser difícil, assim, a mesma chance de dar errado é a chance de dar certo. Você vai pra cá. Uma vai dar errado, outra vai dar errado, outra vai dar errado, uma vai dar certo. E você aprende a meio que jogar esse jogo ali, de entender que fala, cara, é isso, assim, o futuro... Cara, eu não faço ideia do que vai ser o futuro, mas assim, você tá no controle, e aí por isso que aí, voltando lá do que eu falei do lance do meu pai, na minha vida, isso sempre foi muito latente, assim. O fato de eu viver o presente como presente me garantia o futuro, entendeu? Porque... É o hoje, assim, é o hoje, tá, e aí hoje? Hoje eu posso fazer isso, então eu vou fazer. Hoje eu posso estar aqui trocando ideia contigo, entendeu? Então, cara, eu vou trocar ideia contigo e essa ideia aqui vai ser isso, assim, eu tô me abrindo aqui pra você num papo que eu não imaginava que seria isso vindo daqui pro carro, entendeu? Eu imaginava que seria outra coisa, completamente diferente. O papo foi pra um caminho e eu tô adorando aqui. Mas é isso, mais cara, 3 horas, entendeu? O futuro e o passado não existem. Não existem. É verdade. O que existe é isso aqui. Né? O futuro e o passado não existem. Então a brincadeira do pessimismo, ela é em relação ao que a gente está vendo. Claro. E o brain rot, né? A comparação, essas coisas aqui. Mas na prática eles não existem. O que existe é isso aqui. Né? E você é hoje, claro, uma construção do ontem, mas você não é mais ontem. Sim, exatamente. Né? Exatamente. E isso que você falou assim do pessimismo, que é até uma provocação que você faz, né, em todos os programas ali, mas eu acho que ela é muito pertinente, porque assim, no meu caso, assim, o que eu tenho não é um pessimismo com as ferramentas, com a IA, enfim, o que vai ainda surgir que a gente não sabe. Mas o que eu tenho muita preocupação é com as pessoas, entendeu? Isso pra mim, porque assim, se a gente parar pra pensar, eu tava até dando uma viajada assim no caminho, né, vindo pra cá, que era assim, foi construído o carro, né? O carro foi construído por um objetivo. Tem gente que usa o carro pra atropelar pessoas, tem gente que usa o carro pra fazer coisas erradas, o avião foi construído pra quê? Pra encurtar rotas. 11 de setembro foi o quê? Pegaram esse avião. Então assim, não é a ferramenta, são as pessoas. E de uns tempos pra cá, o que tem me deixado assim muito mais descrente do futuro, né? E aí do futuro, imaginando um futuro como agora mais amplo assim, até de... Como futurista aqui. Como um futurista aqui. Walter Mercado. Exatamente. Ligue já. É exatamente isso, assim, a gente fala, cara, as pessoas que vão operar isso me assusta demais. Não me assusta a ferramenta. A ferramenta, ela tem um bazilhão de possibilidades ali, entendeu? Como vai ser utilizado, isso é o que me deixa mais pessimista. É difícil esse momento. Eu já gravei mais de 50 episódios aqui. Só desde maio até agora, que a gente tá gravando aqui em outubro. E a cada papo eu, infelizmente... Que não é infelizmente, é felizmente. Mas infelizmente pro mote do podcast, eu fico menos pessimista, cara. Porque é nisso. É numa história. A IA não vai poder contar a história do teu pai e como isso impactou em você. Quando você chega e cria um podcast com samba e com música, cara, é você
fazendo o que você quer na tua essência, assim. Sim. Quando a gente falou antes de abrir o podcast da música, que é o momento que mais me marcou do papo lá do Péricles com o Mano Brown, que eles cantam a música do fundo de Lucidez, aquele momento ali é onde mora a esperança do futuro. É o que a gente tem que o que você tem que passar pra Malô, que eu tenho que passar pra Alice. E não sei se a gente vai conseguir. Mas a gente vai tentar. É isso, tentar, isso eu posso ter o controle, né? Que eu acho que é até um pouco, e até nessa linha do pessimismo, assim, você até pincelou por alto, mas acho que você viveu isso, já falou aqui no episódio, e eu também tenho vivido e tentando me controlar mais, que é o lance do vício nas redes sociais, né? E vício em tela, que é uma coisa que vai te consumindo, e aí o fato de você trabalhar com isso, você usa isso como álibi pra dizer que você tem que ver, quando na verdade você não tem que ver. Você não tem que ver e tal. E aí isso vai meio que te minando e tal, e aí você falou do lance da música, da inspiração. Às vezes eu via que o fato de você se deixar levar pra isso acaba, e aí falando de pessimismo, a nossa filha acaba vendo isso como padrão pra repetir, entendeu? Exato. E isso me assusta mais, assim. E aí, não é olhar pra fora e dizer, nossa, olha como as redes sociais. Não, sou eu, cara. Sou eu aqui, que entro no banheiro e fico 40 minutos no banheiro lá. E batendo na porta. E aí, papai? Vamos querer? Vamos sair? Vamos olhar a vida? Aí eu saio todo o pé dormente. Só de ver rios ali, que se perdendo tempo. Falava, fiquei 40 minutos da minha vida vendo isso aqui. Mas esse ponto que tomara que você não precise chegar igual eu cheguei, de tipo, eu sou um viciado em recuperação. Eu sou um viciado em recuperação e eu vejo o mundo inteiro viciado. E hoje espero ser um bom exemplo para que as pessoas entendam que... Cara, hoje eu gravei com a diretora da escola da Alice e ela disse algo que me marcou profundamente. Cara, seu filho não vai fazer o que você fala para ele fazer, ele vai fazer o que você faz. Sua filha não... Você não tem que... Você não pode falar, não pega a tela, não pega a tela, se toda hora que ela olha pra você tá numa tela respondendo uma mensagem. E é isso que eu faço. Por mais que eu não use mais rede social, eu tô numa tela respondendo mensagem. Eu quero chegar no momento em que eu não... Que ela não me olhe mais também o tempo todo numa tela, sabe? Porque isso é ruim. É ruim. E vou te falar, isso é difícil, assim, esse é até um momento que eu tô vivendo, assim, até abrindo com vocês, talvez possa ajudar quem tá nesse lance, que o primeiro é você diagnosticar, assim, se autodiagnosticar e dizer, cara, realmente, eu também sou viciado em telas. Viciado em telas, assim, esse é um diagnóstico claríssimo, não preciso nem de profissional. De bater a abstinência. É isso, exatamente, de ficar ali, eu preciso, esperando uma resposta de uma coisa, falar, não, eu preciso ver aqui, pra dar uma... totalmente viciado. E aí, isso estava impactando também no dia a dia, porque como eu trabalho de casa, né? Você também, às vezes a minha filha chega da escola e você tá lá trabalhando ainda, tá não sei o quê, e aí se você quiser, aquilo de novo que a esposa do Marião falou, né? Se você quiser, a Juba falou, vai embora, você vai trabalhando e tal, e aí tem sempre coisa pra fazer, tem corte pra editar, tem sempre alguma coisa pra fazer, e aí a gente meio que botou um combinado lá, falou, ó, 6h30 é o limite, se tiver coisa pra fazer ainda, ou você sai, vai pra um quarto, vai pra um lugar, sai daqui do ambiente aqui do coisa. Mas assim, 6h30 acabou. Eu falei, beleza. E aí eu me forço pra isso, é dificílimo, é um desafio todo dia ali. 6h30 às vezes tá bombando. É quando a coisa tá começando, o pessoal querendo marcar reunião para as 7 e tal, não sei o quê. Mas isso eu já consegui diminuir. Mas o que me pegava mesmo... E aí, assim, uma coisa que parece boba, mas pra mim foi o que melhorou muito, assim. E eu me reconectei até com Origens, que eu botava o celular pra despertar, o telefone pra despertar no relógio, né? No relógio do telefone. E aí, ao ter que botar mais 10 minutos ou fazer, aparecia ali notificação e tal, então dali eu já acordava e via. Então, o que eu fiz? Eu comprei aqueles radinho relógio de tomada, que é o pé, você aperta, mais 10 minutos... Acabou, se não acordar, perdeu a hora e tal. Não, eu deixo o celular já há bastante tempo no outro quarto e boto ele bem alto pra despertar e me fazer levantar e sair e ir lá pra pegar, né? E aí o que eu faço? Pra não pegar no telefone, tipo, nem pra ir no banheiro, nem nada, eu deixo ele quieto lá. Então, assim, a minha rotina matinal eu acordo, não pego no telefone até levar minha filha pra escola. E aí vou fazer o café. Aí tem um radinho lá na cozinha que ele fica com a hora, porque assim, o que era outra coisa que eu justificava o vício? Eu não uso relógio. Então, tipo, o meu relógio tá no o celular. Claro. Então aqui, tem que pegar pra ver. Aí pega pra ver, blum, notificação, vê, tarará. Você fica. Aí eu falei,
não tem... É a hora? Beleza. Aí tem um radinho que fica na cozinha lá, assim, tô velhaquinho, um tiozãozinho maravilhoso. Ligo, pum, CBN, 6 da manhã. Repita. Não, fico lá, repita. Aí fica lá o Milton Jung, de vez em quando eu vejo o teu pai também participando lá. Não, Tem algo Escola da Vida. Escola da Vida. Aí de vez em quando eu vejo lá e tal, e aí fico ouvindo a CBN, aí essas notícias me conecta com foi o começo da minha carreira, que foi na CBN, então eu sempre fui apaixonado por rádio e tal, não sei o quê. E isso me ajudou, cara, e faz muita diferença, assim, no o dia mesmo, porque aí o dia ele parece, por incrível que pareça, por eu ter um espaço menor, o dia parece que fica maior, porque eu vou mexer nele quando eu já tenho o que trabalhar. Então eu não posso mais ter aqueles minutinhos ali de... Não, aqui eu posso porque minha filha tá escovando o dente. Deixa eu ver aqui 5 minutinhos aqui, vou ver e tal. Aí agora não tem mais isso. Então isso foi assim, pra mim... isso deu uma ajuda boa. Cara, podcast Cavaco Futebol Clube, fala aí de tudo que precisa falar nesse final para as 3 pessoas que ficaram aqui até o final. Esses maravilhosos, você que eu amo tanto, que não é essa audiência viciada e polarizada do mundo digital, você que está aqui até agora no YouTube ou no Spotify, melhor no Spotify, lavando a tua louça aí a 1h25. Isso aí. Fala aí o que você quiser falar para fechar, cara, porque a gente precisa fechar. Não, lógico, eu tô vendo ali, tem um relógio ali que agora que eu bati o olho, é porque só um parênteses de bastidor aqui, eu tive a fechar, mas vou só abrir uma aba. O relógio ali não é por hora, né? É por minutos. Isso. Então dá um bugzinho, assim, de... Agora que eu me dei conta, fiz as contas de quanto tempo já durou. Porque não virou por entendeu? Pra fechar uma hora. Mas já virou uma hora há muito tempo, né? Que virou, tipo, há muito tempo. Mas tá tudo certo, gente. Mas só quer dizer que o papo foi bom e que não, a gente chegou foi em outro lugar. E eu fico pensando, cara, dá pra fazer 2, 3 horas só de falando do podcast, só de falando de samba. A gente nem falou de como também a música nos uniu lá no começo. Nossa, o primeiro rolê mesmo. que eu fiz foi ver a Amandu Costa com você lá no Rio de Janeiro. Enfim, e como a gente não se encontra com as pessoas que a gente criou uma amizade profunda, que são vocês, desgraçados do grupo Passaporte 100 anos, que eu amo todos profundamente. Vocês falam muito pouco lá e vocês são pessoas que, sei lá, mas eu adoraria rever, né, profundamente, marcar o nosso encontro e eu adoro visitar quando a gente vai na cidade de vocês, assim, enfim, que momento bom vivemos aqui, Guido. É isso que vale. Obrigado demais aí, sabe que eu te amo sempre que você quiser chamar, eu venho aqui 2, 3, 4 vezes. Venho quando alguém faltar. Eu chamo quando alguém faltar. Isso eu não queria abrir, né? Porque na verdade eu tô aqui abrindo meu coração porque alguém não pode vir. Mentira. Você que chegou até o final. É mentira. Essa é a verdade. Se alguém não tiver... Tentei. Não digo que não tentei. Foi quase. Teve uma outra gravação mas assim, você é dono do teu tempo, cara. Não, eu sei, lógico. Você pode colocar ali uma agendinha e eu acho que Bom, eu vou gostar muito de você. E vou te falar, eu vim aqui sem ter que pedir autorização, porque isso era outra coisa que eu não podia fazer. É verdade. E falar do que eu quiser Quer falar. dizer, é porque a Melina tá viajando, né? Tem isso também, senão você teria que ter pedido. Mas não pra algum superior, entendeu? Quer dizer, bem que não, que é superior também. Exatamente. Pô, obrigado, mano, de verdade, que delícia de papo. Eu que agradeço. E se você continua até aqui, se inscreva no canal, né? Faça a gente rodar essa rodinha de maluco chamada YouTube, e compartilhe esse conteúdo com quem você acha que vai fazer sentido, com alguém que quer saber mais sei lá, do que, mas deixe seu comentário aqui para eu saber que você chegou até o final. Comente Henrique Guidi. Comente aqui, Henrique Guidi. Comente Henrique Guidi e Anselmo. Comente Caparica. Que eu não posso trazer aqui porque é o nosso grande amigo ali. Mas comente Caparica aqui. Né? Bom demais. Muito bom. Comente Caparica. Sabia que o Caparica pra você que não sabe, é o nosso amigo repórter da Globo até hoje e que... Toda vez que eu ia fazer uma reportagem, alguém gritava, Caparica, né? Ele é muito conhecido. Onipresente. Muito onipresente Caparica. Então comente Caparica aqui, se você chegou até o final. Valeu, até mais.